tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos. Imagens das redes sociais para você também, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038, e nas redes sociais, minha gente, não se esqueçam, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. E hoje, terça-feira, programa dedicado à área da comunicação, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Para a nossa conversa de hoje, vamos montar aqui o nosso time. Primeiramente, o Caio Manhanelli, de volta aqui à nossa bancada. Ele é cientista social, antropólogo, consultor político, diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos e do Instituto Paulista de Direito Eleitoral. Manhanelli também é coordenador editorial da revista Vota. Ele está em Assunción, no Paraguai, acompanhando todo o processo, trabalhando, né, no processo eleitoral lá daquele país, e a gente vai conversar a respeito disso daqui a pouquinho. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, Mauro, tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade de novamente estar aqui com vocês, com amigos e colegas bastante bacanas. Muito obrigado pela presença, Caio. Também com a gente o doutor Rodrigo Zingales, advogado, professor de Direito da Concorrência, mestre em Economia e diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, Abre Livre. Tudo bem, doutor Rodrigo Zingales? Boa tarde. Bom dia, Mauro. Bom dia aos amigos. Um prazer estar aqui nesse bate-papo aqui. Também com a gente outro advogado, outro operador do direito, o doutor Daniel Matos. Ele também é economista, perito judicial, especialista em direito tributário, todas as semanas com a gente fazendo análise dos números da nossa economia. Tudo bem, Daniel? Tudo. Uma boa tarde aos colegas. Obrigado pela presença também. Fechando aqui o nosso time, Márcio Pereira, diretor de Operações de Pesquisa do Instituto Orbis. Márcio, como está? Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Tudo jóia? Antes, gostaria de agradecer a toda a audiência aí da Rádio Trianon, da Rádio Universal de Santos e as redes sociais. E agradecer também pela participação aí do Caio Manhanelli, que é filho do nosso saudoso Carlos Manhanelli, do qual eu tive honra de ser discípulo também na questão de marketing eleitoral. E também agradecer aí também ao Rodrigo Zingales e ao Daniel Matos. Tenho certeza que será um programa de muito conteúdo e muito aprendizado. Temos 3 feras aí hoje que vão abrilhantar muito o nosso programa aí, né? Então vamos lá, Márcio, aqui é o nosso primeiro assunto de hoje. O novo Bolsa Família vai custar 60 bilhões de reais. Essa é a conta que o governo faz para ampliar o programa social de 14 milhões para 17 milhões de famílias e aumentar o valor do benefício dos atuais R$ 190 reais para algo em torno de R$ 300 reais. A proposta está em discussão no Congresso Nacional, mas como a Constituição determina que uma despesa nova só pode ser criada sob uma nova fonte de dinheiro, o governo tenta convencer o Senado da necessidade de aprovar também a reforma do imposto de renda. Daniel Matos, as leis fiscais determinam que, para uma nova despesa, é preciso ter uma nova fonte de dinheiro. Ontem mesmo, os deputados federais aprovaram um projeto de lei que permite usar a reforma do imposto de renda como essa fonte contábil para a criação do Auxílio Brasil, que o governo federal quer, o programa que vai substituir o Bolsa Família, certo? Na prática, são mudanças na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, e que permitirão destinar esses recursos para o Auxílio Brasil. Só que a reforma do imposto de renda, ela não foi concluída ainda, ela precisa passar pelo Senado. Como é que fica esse imbróglio aí? A Câmara dos Deputados aprovando esse novo projeto, que na prática já destina os recursos da reforma do imposto de renda, que não foi concluída ainda lá no Senado. Pois é. Você, infelizmente, acaba tendo uma inconstitucionalidade, né? Isso no futuro vai ter uma judicialização, porque
O imposto de renda, ele tem que ser direcionado para o cofre público geral. Ele não pode ter destinação específica. A partir do momento que ele tem destinação específica, ele perde a natureza de imposto e ele passa a ter uma visão de contribuição social. Isso, juridicamente, você consegue fazer medidas judiciais para você evitar essa tributação por conta do desvio da natureza que é o imposto. Então, eu imagino que se esse projeto do novo Bolsa Família, com esse novo título, perdão, eu acho que Auxílio se isso for Brasil. aprovado, isso, Auxílio Brasil, se ele for aprovado e a reforma do imposto de renda ela realmente for utilizada como fonte de receita para isso, você vai ter uma alta gama de judicialização em relação a isso, o que já seria gravoso, né? Porque você vai gerar ainda mais um ambiente de incerteza que a todo custo se objetiva retirar, né? E essa questão do imposto de renda também, infelizmente, a boa parte das empresas do mercado financeiro vem adiantando os dividendos com o receio, em caso seja aprovado, dessa tributação vir para o próximo ano. E é engraçado notar que, historicamente, o imposto de renda da pessoa física ele sempre foi usado para financiar despesas extraordinárias do governo, como a Guerra do Paraguai, se eu não me engano, e um período de crise que o Brasil enfrentou nos anos 1990 a 1995, ou 1950 a 1975, foi um período grave de crise, em que, historicamente, a gente já chegou a ter um pico, né, de alíquota de 65% do imposto de renda, e é interessante notar que, ainda que tenha esse pico do imposto de renda, o imposto de renda ele não é muito representativo em termos de arrecadação, ele só gera 6% de receita aos cofres públicos. Rodrigo Zingales, para uma nova despesa, só tendo uma nova fonte de dinheiro. Caso contrário, isso se chama pedalada fiscal, não é? Exatamente. E nesse ponto, eu acho que, além dessa discussão tributária fiscal, eu acho que também é importante a gente discutir como é feita essa distribuição desse novo auxílio à população brasileira. Porque eu acho muito importante a gente aquecer a economia com esses auxílios, mas também é importante a gente focar em boas condições de ensino, boas condições de moradia, boas condições de saúde. E, principalmente, a gente precisa garantir emprego para a população brasileira, o que nessa pandemia já tivemos graves perdas. Não sei se conseguiremos recuperar no curto prazo, né? Uma outra situação aí que o governo também trabalha para tentar encontrar essa fonte de novo dinheiro, né? Para bancar a despesa nova, é a flexibilização aí dos precatórios. Qual é a possibilidade, Rodrigo Zingales, disso ir para frente? Olha, eu acho isso, eu não concordaria com esse tipo de atitude do governo, exatamente por quê? Porque o precatório é uma dívida que normalmente está sendo arrolada há muitos anos, às vezes até décadas, e os credores precisam receber isso. Então, acho que o governo tem que pensar em outras formas, como, por exemplo, a reforma do Estado, a reforma administrativa, para poder reduzir os custos públicos. Acho que a redução de custos públicos seria a melhor alternativa e não aumento de impostos ou tirar dinheiro de quem de quem é credor hoje do Estado. Caio Maianelli, para te ouvir no sentido do viés social, é importante o Bolsa Família, o nome que ele tem ou o nome que vier a ter, na verdade o nome nem deveria mudar, o importante é que as pessoas que estão em condições vulneráveis recebam, a inflação subindo no Brasil, a pandemia deixou muita gente aí na rua da amargura, enfim, é um benefício importante, funciona muito bem em boa parte do mundo, tem um efeito social, mas o que se busca aí também é o efeito político. A sua avaliação nesse aspecto? Mauro, eu levaria para um lado econômico, inclusive. Também. O Bolsa Família tem um efeito social no sentido macroeconômico, imaginando a própria lógica keynesiana, né, de John Maynard Keynes para recuperar os Estados Unidos da década de 30. Eu acho muito interessante que as pessoas falam isso não acontece nos Estados Unidos. Acontece o tempo todo. Acho que muitas vezes os liberais no Brasil não sabem muito bem do que estão falando ou estão fazendo demagogia para tentar descredibilizar qualquer ação social
hoje que a gente chama de progressista ou política pública com um viés mais sustentador, digamos, ou pelo menos incentivador da economia interna, né? Talvez por agendas internacionalistas que não correspondem aos interesses próprios nacionais. E aí a gente vê, primeiro, a troca de nome é uma troca política, isso é óbvio, né? Já demorou, essa questão demorou, porque agora ficou claro que é uma manobra política, segue sendo Bolsa Família e assim, é só um mimo, né? Se fosse algo que de fato impactasse, ou tivesse de fato um novo escopo, poderia ter mais efetividade a troca de nome em termos políticos, né? Em termos sociais, é isso, assim, a gente está falando de uma política que recuperou o país de um potencial evasão de capital em seu momento, e que agora poderia justamente estar fazendo a tal do círculo virtuoso que disse Keynes lá em 1930, né? Quer dizer, paga um para abrir um buraco, paga outro para fechar o buraco, com dinheiro na mão você gera imposto, com imposto você gera emprego. Então, basicamente essa é a função do Estado, o que o Rodrigo estava comentando mais cedo. As empresas estatais, elas têm funções estatais, elas têm funções de bem-estar social, coisa que a gente vê em todo mundo, e inclusive na Venezuela, para onde mandam todo o tempo qualquer um que critica o governo. Então vamos para a Venezuela, lá a gente vai ter gasolina mais barata, tem um Estado subvencionador, enfim, tem a Bolívia também, podemos ir para a Bolívia, que a gasolina é mais barata, porque tem um Estado subvencionador, tem um Estado que subvenciona. Então, a gente tem que pensar nesses tópicos, assim, eu penso nesses paradoxos que se formam no discurso quando a gente critica certas políticas sem ir mais a fundo. De fato, é uma política importante, mas mais além do que um benefício, ela é uma política econômica que tende a gerar, de fato, desenvolvimento, principalmente nos espaços de periferia do país. Márcio Pereira, de acordo com os demais, sua avaliação? Bom, não tem dúvida nenhuma de que o Bolsa Família, agora o novo Auxílio Brasil, né, é um programa muito importante de transferência de renda, porque ele resolveu muitos problemas, principalmente na região Nordeste, que era uma região que estava quase ali na linha da miséria, né? Teve anos que realmente esteve até abaixo da linha da miséria. Então, não temos dúvida nenhuma. Mas temos que equalizar bem a questão dos recursos, né? Esses recursos, da onde eles vão vir para pagar o Auxílio Brasil? Porque a nossa classe média, ela já está cansada de pagar imposto, né? E sempre, quando se muda as alíquotas de imposto de renda, vão criar novos impostos, acaba recaindo sempre na classe média e pouco afeta a classe A. Então, isso aí precisa ser revisto. E tem outra questão também, a questão dos precatórios é uma situação muito perigosa, porque você pode sinalizar para o mundo uma possível moratória, né? Que a gente pode ter o risco de ter moratória, que a partir do momento que você deixa de pagar os credores, principalmente os credores mais antigos, que estão anos brigando, que anos estão na fila, requerendo que os seus títulos sejam pagos, e de repente você passa um recado que novamente você vai protelar esse pagamento, você está mandando um recado que o governo não tem muita palavra e acaba trazendo uma insegurança jurídica também. Então, acho que tem que ter tudo ser bem equalizado, bem arrumado, e a fonte do recurso, eu acredito que tenham que buscar em outras opções aí. Concordo até com o próprio Rodrigues Ingares quando ele fala da questão do Estado, de diminuir o tamanho do Estado. Acredito que realmente vivemos uma época de tecnologia, hoje temos condições de diminuir bem o tamanho do Estado, e temos que buscar recursos aí em outros lugares, que a classe média não aguenta mais pagar imposto. Márcio, eu vou te pedir uma gentileza. Você está com alguma microfonia aí, acho que tem algum retorno. Tá, eu já vou corrigir. Vamos tentar corrigir, aí eu vou seguir aqui no próximo tema. Vamos falar sobre o seguinte, Rodrigo. Só um detalhe, Mauro. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que qualquer opinião emitida aqui é opinião pessoal minha, tá? São opiniões pessoais, não estão atreladas ao Instituto, tá ok? Edição de terça-feira do programa Gente que Fala, você acompanha pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa.
Rodrigo, a Associação Brasileira dos Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres realiza agora, na quinta-feira que vem, a campanha Combustível Transparente. O objetivo é conscientizar o consumidor de que o posto não é o vilão dos preços elevados dos combustíveis. Durante o movimento, que vai ocorrer a partir das 11 horas da manhã, isso vai ser num posto no bairro da Bela Vista, região central aqui da capital, vejam só. Os motoristas terão o direito de abastecer até 10 litros ao preço de 40 centavos o litro, ou seja, R$ 4,00 para ter esses 10 litros de gasolina abastecidos no carro. E este valor é referente à margem média do lucro bruto dos postos, segundo a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. É isso aí, Rodrigo. Os postos, o lucro bruto é 40 centavos por litro no caso da gasolina, é isso? Exatamente, Mauro. Na realidade, até em muitos postos, essa margem bruta é até menor. O que é o que a gente está chamando de margem bruta? É o preço que o dono do posto paga para uma distribuidora e o preço e a diferença do que ele vende para o consumidor final. Então, por litro, a grande maioria dos postos tende a ganhar como margem bruta até menos do que 40 centavos. E o líquido, Rodrigo? Então, o líquido, esse é o ponto. Esses 40 centavos, ele serve exatamente para pagar todas as contas dos postos, ou seja, desde folha de salário, todos os tributos, taxas ambientais, aluguel, custos operacionais de todas as formas, IPTU, taxa de lixo, taxa de limpeza, etc., etc. E aí sobra uma margenzinha ou um lucro desse tamanho, muitas vezes nem lucro o posto tem. Eu posso dizer que durante a pandemia, a grande maioria dos pequenos e médios proprietários de postos ficou num prejuízo grande, não chegavam, se endividaram porque eles tinham que ficar abertos, então dificilmente eles tinham que manter os empregados operando, eles tiveram que manter os aluguéis, tiveram que manter todos os custos operacionais funcionando e, consequentemente, a maioria aumentou a sua dívida. Então, só para ter uma ideia, se eu tenho, por exemplo, 200 mil, um posto médio hoje, ele está vendendo até abaixo de 200 mil litros. Então, a 40 centavos, que é a margem bruta média declarada pela ANP, né, pelos estudos da ANP, ele está dizendo que ele tem como receita mensal 80 mil litros, ou 80 mil reais por mês. Então, com 80 mil reais, ele precisa pagar o aluguel, folha de salário, tributos e tudo mais. E aí sobra o quê? Sobra 5, 10 mil reais para o dono do posto. Isso para ele levar para a casa dele. E muitas vezes ele fez investimentos superiores a 1 milhão, 1,5 milhão de reais para montar o seu posto. Então, se ele deixasse esse 1 milhão, 1,5 milhão num banco hoje, vamos dizer que está dando mais ou menos 0,7% mês, ele tiraria mais de 10 mil reais. Então, essa nossa ação combustível transparente, ela visa mostrar e conscientizar a população brasileira de que o dono do posto, ele não é o vilão da história. Por quê? Porque hoje, para a maioria a maioria dos consumidores não conhece, não sabe como funciona a cadeia de combustível. Na medida em que essa discussão está sendo trazida pelos grandes veículos de comunicação, o governo federal, o governo estadual, o problema é da Petrobras, o problema é do dólar, o problema é do barril, o problema é do ICMS, o problema é dos impostos federais, todo mundo está esquecendo, ou já começar a acreditar que assim, o posto ele está lá no final da cadeia, na ponta da cadeia. E em cima dele tem toda uma cadeia. Só que ninguém lembra também das distribuidoras. Hoje, o posto ele está impedido de comprar diretamente o etanol, a gasolina do produtor. Então, ele depende de uma distribuidora. E as distribuidoras também acabam sendo responsáveis por uma discriminação de preço. Então, às vezes, um posto da mesma bandeira paga 10, 15 centavos mais caro do que um posto da mesma bandeira, localizado na mesma região.
Agora, vamos falar, então, apontando aqui para o consumidor, de fato, quem são os vilões? Porque todo mundo fala, poxa, por que a gasolina não para de subir? Por que tem que acompanhar os preços internacionais? A realidade do Brasil é diferente da realidade internacional. A gente tem que considerar a Petrobras, o governo, o Brasil, né, o Estado brasileiro como dono majoritário, que tem que pensar nela como política pública, mas tem também a política de mercado, que é o lado pensado pelos seus acionistas minoritários, né? Temos esse dilema aí, né? Como é que a gente considera a nossa situação aqui diante dessas duas realidades aí, do Estado brasileiro, dono majoritário, e dos acionistas que defendem os seus direitos? Falando um pouco da Petrobras, o que a gente tem que entender e lembrar da história da Petrobras. A Petrobras ela foi construída, seus ativos, as suas refinarias, com fundamento no monopólio estatal, porque o petróleo é nosso. Então, hoje, a Petrobras ela é responsável por, digamos, mais de 80% de toda a gasolina e diesel vendida no Brasil. E ela é responsável por isso exatamente porque ela detém o que a gente chama, tecnicamente, de um monopólio, ainda que ela não seja a única, ela detém o poder de impor os preços no mercado brasileiro. A Petrobras ela tem os seus custos, e esses custos poderiam ser utilizados como política pública, fazendo política pública para quê? Paga-se os custos operacionais da Petrobras, paga-se os investimentos da Petrobras e se define uma margem de lucro para os acionistas média de um mercado competitivo, que hoje essa margem de lucro distribuída para os acionistas não é uma margem de mercado, é uma margem de monopólio, seja porque a Petrobras detém um monopólio no Brasil, seja porque até o preço internacional do petróleo ele é feito por um cartel, que nada mais faz do que transformar ou fazer, às vezes, de um monopólio. Então, sim, os preços internacionais do petróleo também são artificiais, também são de monopólio. Então, se o Estado quisesse, ele poderia sim, deveria eventualmente, nesse momento de crise, nesse momento da nossa situação econômica, de dólar alto, etc., ele poderia sim intervir e deveria intervir exatamente para fazer com que o preço dos nossos combustíveis caísse. E caindo, a gente evita inflação, a gente evita desemprego e a gente evita todos os efeitos danosos dos preços elevados no mercado. E quem são os vilões do preço alto da gasolina agora? Então, eu diria que hoje os vilões eles são distribuídos durante a cadeia. Então, a Petrobras é um vilão, a política hoje, a política do nosso governo, que está gerando uma instabilidade econômica, social e política, também é um vilão. Os tributos federais também têm a sua responsabilidade, os tributos estaduais também, os ICMS também têm a sua responsabilidade, as distribuidoras, a concentração de mercado também tem a sua parcela. O que eu posso garantir os postos, eles são tomadores de preço. Eles não fazem o preço. Esses não são os vilões pelos preços altos. Assim, para nós, infelizmente, porque o consumidor ainda vê os postos como os vilões pelos preços altos. Daniel Matos, a CID é vilã, contribuição de intervenção no domínio econômico? Sim, historicamente representa uma parcela, porque a CID, né, contribuição de intervenção do domínio econômico, nesse ambiente de posto de combustível, nesse mercado, só que acontece, pela Constituição e pela legislação, ela teria uma natureza efêmera, né? Ou seja, ela seria transitória. Entretanto, o governo federal fez uso de forma reiterada desse imposto por vários anos, e isso gera choques negativos no mercado que desequilibram os preços, né? A questão dos postos de gasolina também é que, infelizmente, como você tem o governo como principal produtor nesse monopólio natural que consta na Constituição, você gera uma barreira muito alta de entrada para outros competidores. Nesse caso, está na Constituição, então não pode ter competição. Mas isso gera um custo para a cadeia. Tá? Então, assim, infelizmente, o ambiente que você tem hoje é reflexo da política intervencionista que se tem há anos no país, em que você realiza vários choques e a economia ela é como se fosse uma água. A partir do momento que você passa a mexer, ela vai gerando choque, que isso gera reflexo na cadeia, isso é natural,
A inflação agora, essa alta dos preços dos combustíveis, uma pequena parcela é atribuída à CID, mas você tem vários custos operacionais no meio, e que isso, se você tabelasse o preço do combustível para mais ou para menos, você gera desestímulo no consumo e no fornecimento, a depender do tipo de intervenção que você faz. E economicamente isso é chamado como peso morto. No fim das contas, por melhor que fosse a boa intenção do governante em realizar qualquer tipo de alteração no preço, no fim das contas você está extraindo uma parcela de riqueza da sociedade, porque o consumidor vai passar a consumir menos, porque vai ter um preço cada vez maior, o ofertante vai ter menos condições de desenvolver a atividade dele e oferecer um preço competitivo, então no fim das contas todo mundo perde. Essa é uma infeliz realidade. A CID combustível, ela deveria ser só utilizada em momentos em que houvesse a necessidade de intervenção, só que é engraçado porque ela tem a natureza interventiva, só que ela gera um custo adicional para a cadeia. Então, passa a ser meio interessante quando que você usaria isso. Caio Manhanelli, o Paraguai daqui a pouquinho vai às urnas, né, no dia 10 de outubro. Como é que essa questão dos preços dos combustíveis, enfim, são eleições municipais aí, né, assuntos mais locais, que devem estar no debate político, mas como é que essa questão do preço dos combustíveis pesa aí na decisão do eleitor aí nesse momento? Aqui houve alguns ajustes, né, que foram atribuídos ao preço internacional. Óbvio que move humores, porque, veja, a gente tem uma frota bastante pesada aqui em Assunção, não só em Assunção, no território inteiro há uma falta de transporte público em geral, então o que faz com que as pessoas, obviamente, tenham como alternativa algum meio de transporte próprio. Então temos uma frota bastante importante de carro e bastante coisa com bastante moto. Os preços aqui são, comparativamente com o Brasil, um pouquinho menores, né? Vale a pena, se você me pergunta, vale a pena cruzar de Foz do Iguaçu ou cruzar de Guaíra para Salto do Guairá ou de Foz do Iguaçu para a Cidade Leste para abastecer o carro? Vale a pena. Normalmente o combustível tem um pouquinho mais de qualidade e é um pouquinho mais barato. Mas, efetivamente, dentro de tudo que está acontecendo no país, o combustível ainda não foi um tema que prejudicasse, mais do que já está prejudicado, a imagem do governo nacional. De fato, o governo nacional já vem uma baixada e o combustível foi só mais um detalhezinho que incomodou o Paraguai, mas, em geral, não toca muito, não. Márcio Pereira, você já abasteceu o carro hoje? Outro dia até brinquei com o Daniel, numa participação dele em uma outra edição, falei, eu fui até o posto, pedi para abastecer com R$50, aí o frentista abasteceu, ele falou, até amanhã. Não entendi por quê, mas tudo bem. Você já abasteceu hoje? Não, já abasteci. Inclusive, eu queria até perguntar para o Rodrigo Zingares, onde que é o posto que amanhã vai ter um protesto, né? E esse posto de gasolina parece que vai abastecer a 40 centavos o litro, né? É na quinta-feira. É na quinta-feira, tá? Eu tentei até fora do ar tentar puxar alguma informação dele, mas ele não solta, ele mantém a probidade dele. Quando a gente vai saber, Rodrigo? Na realidade, a ideia é a gente começar a divulgação do local exato amanhã no final do dia e na quinta-feira dizer o local exato. Mas a Bela Vista já é uma boa indicação. Curiosidade, por que um posto apenas e no bairro da Bela Vista, exatamente? Qual é o critério dessa escolha? Então, vamos lá. Na realidade, foi um associado nosso que está fazendo essa doação dos 4.000 litros. Então, a gente definiu, ou ele definiu 4.000 litros para R$4, 10 litros, para a gente atender o maior número possível de usuários. Então, serão 400 senhas distribuídas no local, onde a gente vai abastecer com pagamento em dinheiro, até por causa de troco, por causa das taxas de cartão, etc. O pagamento é em dinheiro. E esse é o posto de um associado nosso, que está muito assim, esperançoso com o Brasil e aí esperando que os nossos governantes nos ajudem a baixar os preços. Então, é uma forma dele contribuir com a sociedade, garantindo esses
4 mil litros, em torno de 20 mil e poucos reais de doação para essa ação. Então, 400 motoristas proprietários ali de automóveis vão poder usufruir disso, porque são 10 litros por carro, é isso? Exatamente. A gente vai estar destinando 4 mil litros para essa ação de conscientização. Na realidade, não é promoção, na realidade, não está sendo uma doação, é sim uma ação de conscientização para mostrar que o dono do posto não é o vilão pelos preços altos e outras coisas de ruins que acontecem no nosso país e no nosso setor. Muito bem, 12:30, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Estamos pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Um intervalo rapidinho, a gente volta no próximo bloco falando sobre as eleições municipais que vão ocorrer no Paraguai no dia 10 de outubro. O Caio Manelli vai falar a respeito disso para a gente. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente... Eu não posso dizer onde é, que senão vai começar a fila desde amanhã, desde hoje à noite. Preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 29 minutos para 1h agora, seguimos com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Pessoal, o Paraguai realiza no próximo dia 10 de outubro suas eleições municipais, quando serão eleitos os intendentes, que são os prefeitos, e os concejales municipais, que são os vereadores. Apesar das características de cada região e de problemas locais estarem no centro do debate, o tema do combate à pandemia passou a chamar a atenção, especialmente após a vizinha Argentina anunciar várias medidas de flexibilização, que, aos olhos de todos, tem pouco a ver com questões sanitárias, mas sim com a dura derrota eleitoral dos candidatos governistas nas eleições primárias de 12 de setembro. Vamos deixar aqui a Argentina para o segundo plano, vamos falar primeiro da eleição no Paraguai. O peso da questão aí da pandemia, do combate à pandemia, como é que isso tudo está interferindo no processo eleitoral municipal, né? Serão eleitos vereadores e prefeitos no Paraguai. Caio. Mauro, aconteceu um fenômeno muito parecido com o que aconteceu em 2020 no Brasil. Quer dizer, ao mesmo tempo que os prefeitos tiveram uma oportunidade de mostrar serviço, eles, ou pelo menos ao mesmo tempo que eles tiveram, na realidade, que lidar com uma crise sanitária de frente com a população, porque é o prefeito que está de frente com a população, não é o governador, não é o presidente da República, não é o ministro da Saúde, é o prefeito que está aí, né? Então, ao mesmo tempo que ele teve essa carga, ele também teve a oportunidade de mostrar que era um líder com presença. Isso prefeitura a prefeitura. Então, em 2020, isso passou no Brasil. Você pode ver que teve candidatos que perderam vexatoriamente, que tiveram a aprovação dos seus governos municipais absurdamente baixa, porque justamente não tomaram atitudes coerentes com relação ao manejo da pandemia. E teve outros que, graças à pandemia, conseguiram mostrar o seu trabalho. Eu dou um exemplo, que foi o exemplo de Osasco. Eu penso que talvez tenha sido mais icônico, mais próximo, que está mais na minha cabeça agora, de alguém que realmente não tirou proveito, mas que enfrentou a pandemia e, de alguma maneira, também escondeu as mazelas que poderiam vir à tona numa eleição. O Paraguai está igualzinho nesse sentido, só que aqui a gente já passou pela pandemia, né? Aqui já houve vacinação, já houve segunda dose, agora está se discutindo o reforço. Então, agora, por exemplo, eu tenho amigos no Brasil que estão recebendo a segunda dose agora. Eu já recebi a segunda dose já faz mais de um mês. Então, de certa maneira, aqui no Paraguai, as coisas se encaixaram num cronograma um pouquinho mais ágil. Então, as pessoas já não estão mais tão preocupadas com a pandemia, com a questão da saúde, elas estão preocupadas mais com seus problemas diários. Aqui na grande urbe, a gente está mais ou menos... a gente está... Aqui eu estou em Assunção, né? Assunção
ela é uma cidade gigantesca, uma cidade que vai além dos limites municipais. A Grande Assunção é a cidade capital, mais algumas cidades ao redor, como uma grande São Paulo, né? Aqui a gente está na concentração de metade da população. Aqui o principal problema é a insegurança, né? A falta de segurança pública. As pessoas já não se preocupam mais tanto com a questão da pandemia. Já no caso das isso já pode ser algo mais presente. E o que dizem as tendências, as correntes políticas em relação aos resultados? Manutenção do que temos, inversão de correntes? Como a gente sempre fala, né? A eleição municipal, ela é um universo sozinha, né? Ela é cada eleição é uma eleição muito distinta. Então, como eu te disse, um exemplo como Osasco, por exemplo, que o prefeito conseguiu sair à tona com atitudes positivas em relação ao combate da pandemia, aqui a gente teve um prefeito que aqui do ladinho de Assunção, que saiu muito bem e está praticamente eleito. De uma cidade muito pequena chamada Vila Elisa, esse prefeito ele decidiu peitar e falar, vamos fazer vamos produzir oxigênio aqui, vamos fazer uma distribuidora de oxigênio aqui. Então ele trouxe uma planta de distribuição de oxigênio para suministrar, para prover, né, os hospitais. E ele fez isso justo no momento de crise sanitária, quando justamente o ministro da Saúde estava sendo contestado por desvios de dinheiro na compra de insumos hospitalares, inclusive na compra de oxigênio. Ao mesmo tempo, a gente estava tendo uma crise de oxigênio no Amazonas e, de alguma forma, o que é notícia no Brasil acaba reverberando um pouquinho aqui. Então, o Paraguai, como ele tem um caráter bastante receoso, digamos, quando veio a questão do oxigênio, esse prefeito conseguiu embarcar super bem. Esse prefeito, por exemplo, é um prefeito de um partido opositor ao partido do governo nacional. Então, quando você me pergunta assim, fica mais, tem continuidade, não tem continuidade, tem que ver cada uma das cidades se vai acontecer continuidade ou não. Há uma tendência sempre de continuidade quando os governos estão bem ou bem avaliados. E há uma tendência, obviamente, de choque, de troca, quando os governos estão mal avaliados. E esses candidatos a prefeitos e as câmaras municipais aí no Paraguai, eles têm que ficar de olho no que aconteceu na Argentina, agora no dia 12 de setembro, ou não tem influência nenhuma, não tem nada a ver? Nas eleições primárias lá, os candidatos do governo ao Congresso argentino perderam praticamente em todos, né? Em todos os distritos importantes lá. Há uma ligação entre uma coisa e outra, entre Paraguai e Argentina, nesse aspecto? Na realidade, a Argentina está muito mais ligada a um movimento próximo com o brasileiro do que com o Paraguai. O Paraguai ele não tem uma esquerda, digamos esquerda, não, ou um progressismo tão intenso, com uma quantidade de militantes suficientes para se formar como uma força política dominante. Aqui você tem duas forças políticas, uma que é mais conservadora, outra que é mais liberal, mas mesmo assim essas duas forças políticas, vamos lá, para ser claro e dar nome aos bois, o Partido Colorado tem 50% da população afiliada a ele, e o Partido Liberal tem 20% da população afiliada a ele. Sobrou 30% da população que não está movimentada, que não está afiliada. Isso é um nível, para nós e mesmo para os argentinos, muito alto de envolvimento político, de alguém que se declara e alguém que de fato está afiliado a um partido. Isso tem uma razão histórica. Então o Paraguai ele é um pouco isolado. A questão da abertura das fronteiras vai afetar na política das cidades periféricas, quer dizer, das cidades periféricas não, das cidades de fronteira. Então Encarnación, Ciudad del Este e Encarnación, principalmente, que são a fronteira sul com a Argentina. Uma das coisas que estava se dizendo é que justamente os governadores das províncias limítrofes da Argentina estavam muito felizes com o fechamento da fronteira, porque, de certa maneira, a economia doméstica deles estava sendo incrementada. Por quê? Porque muita gente vem da Argentina para comprar no Paraguai. Com o fechamento de fronteira, você tem um aquecimento da economia local. Só que você tem um aspecto do argentino. O argentino ele prioriza a liberdade. Então, obviamente, que a gente chama de eleições intermédias na Argentina. Foi eleito parte do parlamento, né?
você ia ter um rechaço, uma rejeição ao atual governo, que continuava constrangindo o argentino a não se mobilizar. Sempre bom falar de política internacional, principalmente porque são nossos vizinhos aqui e temos eleições no ano que vem. Esse resultado, Caio Maianelli, de 12 de setembro, os candidatos do governo na Argentina ao Congresso perderam. Isso serve como, digamos, um plebiscito, né, para o presidente Alberto Fernandes e para a vice Cristina Kirchner sobre o trabalho que eles estão fazendo na Argentina? De alguma maneira, os países que têm esse tipo de dinâmica de intermédias, que a gente chama de intermediárias, né, que são essas eleições de Congresso no meio do mandato presidencial, que não é o que acontece no Brasil, né? A gente tem o Congresso, ele é eleito junto com o trem executivo, né, com o pacote executivo, com o presidente. No caso do México e da Argentina, eles têm dinâmicas, creio que não é só o México e a Argentina, possivelmente há outros países que têm essas dinâmicas de intermédias, quer dizer, você tem um parlamento eleito com um presidente e você tem uma parte do parlamento eleito com o presidente e uma parte do parlamento renovado. De alguma maneira, isso chama atenção, sim, para a próxima eleição presidencial, mas não é dominante. Quer dizer, você ainda tem um tempo de período de mandato aí do Alberto, onde ele pode recuperar, ele também pode construir uma maioria dentro do Congresso, porque nem sempre são radicais opositores, podem ser mais centro, que estão aí para debater. Então, é um alerta, mas ainda não é um vaticínio, ainda não é uma derrota absoluta para as próximas eleições. As próximas eleições ele ainda tem bastante chance de se manter. Muito bem, mas é um amarelo piscante, digamos assim. Bastante forte, porque a vitória da oposição foi bastante impactante nesse sentido. Eles não esperavam, penso que se acomodaram e se acomodaram também com a crise sanitária. Faltando 18 minutos para programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, aqui pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Márcio Pereira, vamos falar sobre o seguinte: algumas pesquisas recentes apontam que ao menos 1/3 do eleitorado brasileiro não quer votar no ex-presidente. Esses eleitores preferem uma candidatura da chamada terceira via. Uma dificuldade, no entanto, é encontrar um nome que reúna apoio popular e as características para unir os partidos políticos que desejam embarcar nessa possibilidade. A outra, talvez ainda maior, é compreender exatamente o que esse grupo bastante heterogêneo realmente espera do seu candidato. Aí é que entram as pesquisas, né, Márcio? Como é que dá para trabalhar exatamente o sentimento desse grupo, né, totalmente heterogêneo, esse grupo que quer aí a terceira via? Exatamente. Se as eleições fossem hoje, não tenho dúvida, estaria polarizada realmente entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Tá? E temos aí cerca de 1/3 que ainda não definiu nenhum lado, nem o outro, e eles estão esperando a terceira via. Infelizmente, devido ao grande jogo do poder, essa terceira via está demorando para ser definida. E eu acredito que, se demorar mais um pouquinho, vão perder totalmente o time. Eles estavam até ensaiando lá com Dória, com Temer, com outros nomes, mas fica aquela discussão quem vai realmente encabeçar esse movimento da terceira via. Então fica muito difícil. E, além de tudo, esse pessoal que está indeciso não é apenas esperando a terceira via. Tem muita gente que está, como eu vou te falar, eles estão decepcionados com a política. Tem um pessoal que não quer nem ouvir falar de política. E aí vai entrar o grande papel das pesquisas, vai ser justamente se manter a polarização, vai vencer quem tiver a menor rejeição, ou seja, pelo incrível que pareça, quem for o menos pior. Tá? E é justamente a pesquisa, ela vai definir todos os impactos e todas as opiniões, justamente para estar balizando o marketing e a propaganda eleitoral, que justamente vai, pelo incrível que pareça, nessa eleição vai ser muito importante, não tenho dúvida. E mesmo se surgir a terceira via, para ela conseguir se viabilizar, ela vai ter que ouvir muito a população. O pessoal vai ter que se orientar muito e vão ter que acertar realmente o target, realmente vão ter que acertar o alvo da questão
do marketing. Eles vão ter que ir totalmente no cerne do que a população está desejando. Agora, que pesquisas esses grupos políticos precisam ter em mãos para a tomada de decisão em relação à terceira via? Aliás, você falou que se demorar mais vai perder o timing aí. Agora, talvez porque o PSDB seja um dos protagonistas disso e as prévias do partido são só em novembro, né? Então ainda tem um tempinho. Mas não depende apenas da prévia do próprio PSDB, depende muito da união dessa terceira via. E, pelo que eu estou vendo, por enquanto está fragmentado. E essa fragmentação vai ajudar justamente essa polarização. O pessoal teria que se unir em torno de um nome só e lançar aquele nome, né? E as pesquisas, elas vão desde as pesquisas quantitativas em profundidade, que inclusive até uma especialidade também do meu amigo Caio, né, que já fizemos alguns trabalhos em conjunto. E, além das pesquisas em profundidade, são muito importantes também as pesquisas em grupos, as pesquisas qualitativas, né? Inclusive, estamos desenvolvendo até um novo sistema usando inteligência artificial. Em breve, acredito que estará pronto, que vamos captar por inteligência artificial a opinião das pessoas, conforme elas olham uma peça publicitária ou veem um vídeo. As câmeras irão captar o rosto da pessoa, irão captar a fala, comentários, e a inteligência artificial, com seus algoritmos, irá processar o sentimento também da pessoa. Vai ficar muito interessante todo esse trabalho. Esperamos agora, já está pronto tudo agora para a próxima eleição. Nós estamos prontos para estar auxiliando. Caio, então, para falar dessas pesquisas, né, que levantamentos esses partidos que trabalham pela chamada terceira via precisam ter em mãos para entender o sentimento desse grupo heterogêneo que não quer nem Lula e nem Bolsonaro? Primeiro que o que está acontecendo é uma falta de liderança, e isso é razoavelmente mundial, né? A gente tem, depois dessa crise, novamente, dessa crise sanitária e da falta de perspectivas positivas em relação aos políticos, né? A gente teve uma frustração muito grande com o eleito à presidência. Isso é normal quando aparece um discurso desse tipo. Isso aconteceu no Equador também. De certa maneira, o que aconteceu na Argentina também é um movimento desses de frustração com o que está no poder. Primeiro, a gente tem que entender isso, né, que as pessoas estão cansadas, literalmente, da política, apesar de dizerem que querem falar de política. A segunda coisa é entender o que está motivando as rejeições, né, tanto de um nem e do outro nem. E se, de fato, esses públicos eles têm algo em comum, né? Porque uma coisa é o público que rejeita o Lula, outra coisa é o público que rejeita o Bolsonaro, e a soma desses dois públicos, quero dizer, o público nem, que dizia que não vai rejeitar nem Bolsonaro nem Lula, talvez essas pessoas não rejeitem os dois por motivos muito distintos. Então, a primeira coisa que precisa ser descoberta aí são quais são esses motivos de rejeição. E para tentar construir uma candidatura em cima disso. Agora, no Brasil é preciso ter muito claro que, para mais do que voto, é preciso ter estrutura para chegar e com a sua mensagem em todos os lugares do país. É um país continental de 27 estados, né? Perguntas à nossa audiência, a partir de agora, faltando 12 minutos para uma. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Rodrigo, o Marcelo Moraes, nossa audiência pelo nosso canal no YouTube, pergunta: caso os preços continuem a subir, preço dos combustíveis, a interferência do governo pode se tornar inevitável, a interferência, né, no preço dos combustíveis? Márcio, é isso, ou Mauro? É o Marcelo Moraes. Marcelo, boa pergunta. Eu acho que já estamos chegando num ponto que essa interferência é inevitável. O barril do petróleo chegou a $80 ontem, o dólar a 5,35, superior a 5,35, e isso tudo vai impactar no preço. Preço alto, a gente vai ter aumento nos preços de todos os produtos, dado que o nosso sistema de abastecimento é via terrestre e caminhões, aumento de preços, inflação, menos investimento, desemprego, e aí a gente entra no ciclo vicioso
Espero que não cheguemos a isso, mas no começo da década de 90, com inflação de mais de 2 dígitos por mês, o que é lastimável, e se é que a gente já não está chegando nesses patamares em alguns estados. Você falou, Rodrigo, o dólar é 5,35 ontem, olha, 5,43, quase 5,44, 5,43,8, 1,11 de alta em relação a ontem, neste momento, e a Bolsa em queda, 2,10%. Ou seja, aumento à vista, de novo. Aumento à vista de novo. Pergunta agora aqui para o... Deixa eu abrir aqui a Daniel Matos, pergunta do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, nossa audiência aqui todos os dias. Ele pergunta se a carga tributária brasileira assemelha-se a um confisco fiscal. Infelizmente, a carga tributária brasileira é um reflexo do ambiente, porque enquanto não for aprovada a reforma administrativa, o custo do país é muito elevado e você acaba tendo vários choques, aí repassa para a inflação, o que se equivaleria a um confisco sobre a renda, porque, infelizmente, é muito caro sobreviver nesse país. Uma pena. Márcio, Vera Lima, também nossa audiência de sempre pelo Facebook, pergunta por que alguns candidatos, principalmente os mais polêmicos, sempre têm mais votos nas eleições do que as pesquisas indicavam antes. As pessoas têm vergonha de declarar esse voto ao entrevistador? Então, isso aí depende muito da metodologia. Nós conseguimos captar bem, porque justamente quando a pessoa vai responder para uma pessoa, uma pesquisa em campo, ou mesmo uma pessoa que está no telefone, às vezes a pessoa se sente meia coagida, ela não se sente à vontade de estar respondendo. Mas agora, quando ela responde para uma máquina, ela sabe que é um computador, mesmo com voz humana, ela sabe que é para uma máquina, que ela vai responder só no teclado, ela se sente mais à vontade. E é justamente por isso que a nossa metodologia tem sido sucesso nas últimas eleições, porque nós estamos conseguindo captar aquela grande maioria silenciosa, o pessoal que não gostava de se manifestar ou de declarar o seu voto. Né? Mas justamente... Desculpa, Mauro. Mas justamente nas outras pesquisas acontece realmente isso. A pesquisa em campo, às vezes acontece alguns desvios devido a esse temor, né? Não digo temor, mas a pessoa às vezes não gosta de declarar. Né? Tanto que essa maioria silenciosa aconteceu na primeira eleição do Trump, quando os institutos davam que eu não lembro agora o nome de quem estava concorrendo com ele, alguém pode me ajudar? Não era o Biden, era a Hillary Clinton, exatamente. Os universitários me ajudaram aqui. A Hillary Clinton, ela estava em primeiro lugar e existia uma grande maioria silenciosa que não declarava, não falava nada. E teve um instituto que usa metodologia semelhante à nossa, que conseguiu captar que o Trump realmente estava na frente. Né? E aconteceu que ele acabou sendo eleito. Justamente porque o pessoal tinha, devido à imprensa, devido àquela pressão midiática, o pessoal sentia vergonha de que ia votar no Trump. Né? De certa forma... Essa pergunta aqui da Vera Lima, né? Por que esses candidatos polêmicos sempre têm mais votos nas eleições do que as pesquisas indicavam antes? Tem a ver também com o candidato que está sempre na mídia, mas está na mídia pelo mal. Ele está sempre na mídia porque é corrupto, então virou notícia. E aí é tão falado. Eu ouço falar bem desse, eu ouço falar muito desse, então ele deve ser bom. Aí acaba declarando o voto nele. Imagina, vamos falar assim, a eleição é uma grande novela da vida, né? Imagina uma novela da Globo, por exemplo, se não tivesse o vilão, tivesse o pessoal, todo mundo, tivesse tudo em ordem, tivesse andando certo, né? As pessoas não tinham problema nenhum, daria audiência? Não daria. Então, de certa forma, as pessoas realmente elas acabam, não digo que se identificam, mas essas pessoas polêmicas, elas se destacam entre as pessoas, né? Não tem jeito. E tem algumas que, às vezes, procuram ver qualidades até em quem está tendo problema, em quem está muito polêmico, por exemplo, por causa dos desvios, etc. Acaba vendo, pô, será que ele é tão mal assim? Está me chamando a atenção, deixa eu conhecer um pouco mais. Né? E, às vezes, acontece também até na propaganda política, né? Às vezes o pessoal perde tanto tempo de falar do seu opositor, de falar os defeitos, que chama atenção para o próprio opositor. É até uma questão de estratégia. Inclusive, até o Caio poderia falar alguma coisa sobre isso. E vou aproveitar para cobrar o Caio Manhanelli, que ele ficou de marcar o próximo congresso e o curso de formação de consultor político. Estamos esperando, viu, Caio? Estamos esperando nova data aí.
Já o Caio fala disso também, e Márcio, você citou a novela da Globo, quer dizer, não deveria ser assim, porque a novela ela está ali para retratar a luta entre o bem e o mal, tem o mocinho e o vilão, né? E na política está aí para estabelecer o bem comum, né? Para oferecer o bem-estar comum, né? Então, exatamente, mas na disputa política você pode ver que sempre vai ter também as duas versões. Não estou dizendo que um lado é bom, outro lado ruim, mas para o eleitor, quando ele decide votar no candidato A, é que o candidato B já não é tão bom, ele é o vilão. Ele é o vilão, ele é o ruim, né? É praticamente isso. É o adversário, é o inimigo e não o adversário, não é? Exatamente. Infelizmente, as pessoas estão vendo muito dessa forma hoje, não deveriam. As pessoas deveriam se preocupar mais com a questão de projetos realmente para o país, de planos de nação, de projetos que vão durar gerações e gerações, e não apenas com imediatismo e outros problemas menores, né? Então, vamos precisar avançar bastante nesse sentido. Caio Magnelli, pergunta aqui da Juliana Rocha, com a gente no Instagram, o que faz a ABCOP, a Associação Brasileira de Consultores Políticos? E aí também, esses questionamentos do Márcio, você pode incluir aí também na resposta, a gente já vai caminhar para o final. Rapidamente, sobre a ABCOP, é uma associação das mais antigas da América Latina, de fato. Teve antecedentes nos Estados Unidos nos Estados Unidos, lá a IAPC e a APC, que são as associações internacionais. A ideia é justamente mostrar quem é profissional e quem não é, né? Quem está associado à ABCOP normalmente tem alguma carreira envolvida com a consultoria política. E a consultoria política, ela não é um exercício de maquiagem ou de maniqueísmo. A consultoria política, ou marketing político, ou a comunicação política, ela é um exercício em favor da democracia. A ideia, o marketing político, ele traz, a consultoria política, ela busca transformar a mensagem do eleitor, a mensagem do candidato, em algo compreensível ao eleitor. Então, faz com que o eleitor seja mais escutado, inclusive, pelo candidato, e não só candidato, pelo político. Então, a gente não faz consultoria só em tempo de eleição, a gente faz consultoria também em tempo de mandato, em projetos políticos que querem ascender. O Márcio me perguntou quando vamos fazer curso de formação de consultores. A Magnelli Associados está se remontando, né? Quando a gente perdeu o nosso grande mestre, o Carlos Magnelli, e agora a gente está reestruturando a empresa novamente. Eu devo voltar para o Brasil em novembro. Nossos sócios no Brasil já estão começando a se organizar para dar um curso no meio de novembro para frente. Possivelmente, aí na última semana de novembro, a gente deve ministrar um curso de formação de consultores, e o Congresso Brasileiro de Estratégias Eleitorais deve acontecer entre abril e maio do ano que vem, que é um congresso que já marcou a agenda. A gente tem um evento aí de mais de 30 anos de tradição, que é um congresso que junta os consultores e interessados em marketing político, comunicação política do Brasil todo, e muito certo que devemos fazer esse evento em São Paulo. Muito bem, faltando 2 minutos para 1, a gente vai caminhar aqui para o encerramento dessa edição do programa Gente que Fala. Agradecimento a todos vocês, edição de terça-feira do Gente que Fala, em parceria com o Instituto Orbis de Pesquisa. Estiveram com a gente o cientista social, antropólogo, consultor político Caio Magnelli, o Rodrigo Zingales, advogado, ele é da Abre Livre, Associação Brasileira dos Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, o Daniel Matos, especialista em direito tributário, advogado, economista, perito judicial, e o Márcio Pereira, diretor de operações e pesquisa do Instituto Orbis. Na mesa de som com a gente hoje, o Fabiano Souza. O Sérgio Souza é o gerente técnico da Rádio Trianon, cuidando de toda essa equipe técnica. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora na programação da Trianon, o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco, ele vai até as 2. Em seguida, vem o André Lúcio Nicole, com o programa André e Você. Antes, chegando a repórter Débora Mendonça, com as informações ao vivo do trânsito na capital paulista. Ela vai apontar para você agora os melhores caminhos para você escapar aí dos congestionamentos. Vem aí Débora Mendonça, faltando 1 minuto para 1. Obrigado, minha gente. Tchau. Até amanhã.